Continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 5, As Glórias do Senhor Nityananda Balarama. Excelente para essa época. A partir do verso 141. Eu vou lendo vários versos, incluindo os significados que aparecerem, e havendo algum comentário eu farei durante a leitura. Não vou ler o texto original, vou direto na tradução. Qual é o valor de um trono para o Senhor Krishna? Os senhores dos diversos sistemas planetários aceitam a poeira de seus pés de lótus em suas cabeças coroadas. Essa poeira faz os locais santos sagrados, e mesmo o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, Lakshmi e eu próprio, que somos todos porções de sua porção plenária, eternamente trazemos essa poeira sobre nossas cabeças. Significado. Quando os Kauravas, para lisonjear Baladeva, de modo que ele se tornasse aliado deles, falaram mal de Shri Krishna, o Senhor Baladeva irritou-se e falou este verso, que é do Bhagavatam 10, 68, canto 10, capítulo 68, verso 37. Continuando. O Senhor Krishna é o único controlador supremo e todos os outros são seus servos. Eles dançam como ele os faz dançar. Assim, o Senhor Chaitanya é também o único controlador. Todos os outros são seus associados ou servos. Associados mais velhos que ele, tais como o Senhor Nityananda, Advaita Acharya e Srivas Thakur, bem como seus outros devotos, sejam eles mais novos que ele, iguais ou superiores, todos estes ajudam-no em seus passatempos. O Senhor Gauranga sempre cumpre seus objetivos com a ajuda deles. Shri Advaita Acharya e Srila Nityananda Prabhu, que são partes plenárias do Senhor, são seus principais associados. Com esses dois, o Senhor executa seus passatempos de diversas maneiras. O Senhor Advaita Acharya é diretamente a suprema personalidade de Deus, embora o Senhor Chaitanya o aceite como seu preceptor. Advaita Acharya é um servo do Senhor. Significado. O Senhor Chaitanya sempre ofereceu respeitos a Advaita Prabhu como os ofereceria a seu pai, pois Advaita era mais idoso, inclusive, que seu pai. Ainda assim, Advaita Prabhu sempre considerava-se servo do Senhor Chaitanya. Shri Advaita Prabhu e Ishvara Puri, mestre espiritual do Senhor Chaitanya, eram ambos discípulos de Madhavendra Puri, que era também o mestre espiritual de Nityananda Prabhu. Assim, Advaita Prabhu, sendo tio espiritual do Senhor Chaitanya, era para sempre ser respeitado, visto que se deve respeitar os irmãos espirituais do mestre espiritual, tanto quanto se respeita o próprio mestre espiritual. Por causa de todas estas considerações, Shri Advaita Prabhu era superior ao Senhor Chaitanya. Não obstante, Advaita Prabhu considerava-se subordinado ao Senhor Chaitanya. O Chaitanya Charitamrita, como literatura, tem um poder especial para os membros da ISKCON. Além de trazer a nata de todo o conhecimento espiritual aplicado em tempos modernos, próximos de nós, aplicado dentro de uma cultura muito parecida com a nossa, que é, em termos de tempo, eles vivem apenas há 500 anos, e também tem a etiqueta e os procedimentos comportamentais
que podemos ter para guiar os nossos sentimentos e as nossas relações interpessoais dentro do movimento do Senhor Chaitanya. Isso é muito interessante conhecer tudo isso através do Chaitanya Charitamrita e conhecer Prabhupada, porque são referências muito fortes para todos nós seguidores. E as gerações atuais precisam estar muito próximas de Prabhupada, porque é muito fácil se desviar de Prabhupada, especialmente em tempos de internet, com tantos bhajans, tantos kirtans, tantas coisas rolando, tantas aulas rolando por aí, que se misturam e a gente às vezes perde o que é Prabhupada e o que não é Prabhupada. O que falar, como apresentar os premadwanis, que são as orações que nós repetimos, Jai, Jai, né? Então, como apresentar os premadwanis, como oferecer reverências, como nos relacionarmos uns com os outros. O Chaitanya Charitamrita traz muito isso. Aqui tem um pouco dessa etiqueta e com algumas coisas soltas que nós precisamos capturar. Não está tão solto assim, né? Porque está dentro de um significado de um texto. Mas nós precisamos capturar, porque dentro do universo do Sri Chaitanya Charitamrita está relativamente solto. Aqui, por exemplo, diz assim: assim, Adwaita Prabhu, sendo tio espiritual do Senhor Chaitanya, era para ser respeitado, visto que se deve respeitar os irmãos espirituais do mestre espiritual, tanto quanto se respeita o próprio mestre espiritual. Isso é muitíssimo importante. Prabhupada está escrevendo isso já bem com um movimento, eu não sei em que ano, mas com um movimento já bem estabelecido. E havia sempre uma situação com os irmãos espirituais de Prabhupada. Primeiro, um encantamento pelos irmãos espirituais de Prabhupada, porque todos idosos como Prabhupada. E a garotada era tudo 20 e poucos anos, né? Então, primeiro era esse encantamento com os irmãos espirituais. Ver outro devoto idoso, como Prabhupada. Alguns até mais velhos. Imagina. Então, mas aqui diz isso. Primeiro o encantamento e depois algumas decepções nas relações. Porque alguns irmãos espirituais de Prabhupada reiniciaram discípulos de Prabhupada. E isso causou um certo constrangimento. Foi o início da crise ética que existe até hoje. Até hoje nós não conseguimos solucionar a crise ética que existe dentro do movimento Hare Krishna e com as relações com outras linhas da nossa Sampradaya. Por causa exatamente disso. Os devotos foram para a Índia, alguns já eram iniciados e tudo, e viram uma coisa que eles não conheciam: templos construídos, grupos de devotos que com famílias compostas de avós e netos, né? E toda aquela tios, tias, eles não conheciam isso, porque eles conheciam, como até hoje a gente ainda tem um pouco disso entre nós, é um de uma família, outro de outra família, e a gente se reúne e forma uma família, tipo assim, uma família de pessoas desconectadas da sua própria família em termos de fé. É muito... Aqui nós temos vários devotos que nasceram no movimento. Temos o Jagni, a Krishnakarya, o Arjuna, o Baladeva. Temos alguns, não é? Assim, e temos outros que já estão formando famílias. O Premamrita já tem um filho chamado Garuda, que já está aí falando Jai Maharaj, já está criando aquela relação assim, né? Mas não é tão simples ver famílias e famílias e famílias de devotos. E os devotos viram aquilo, mas eles viram uma coisa que ainda impressionaram mais eles,
que era um templo construído com arquitetura tradicional. Porque os templos que eles conheciam eram uma sala alugada que eles fizeram, eles mesmos construíram um altar, pegando a madeira, batendo, tal, depois forrando tudo com mármore. Os pioneiros todos conhecem isso, né? Maharaj já fez muitos altares assim, para os centros culturais e tudo, e forma aquilo tudo ali, de repente põe uma cortina do lado de fora e vira um templo. Mas agora eles estavam vendo um templo, e vendo a população indo ao templo, prestar reverências, colocar uma moedinha dentro da caixa de doação. Eles ficaram muito impressionados. E eles estavam hospedados no ashram de Bon Maharaj, o irmão espiritual de Prabhupada. Então eles ficaram muito assim, encantados com tudo aquilo. Prabhupada voltou para os Estados Unidos e alguns ficaram lá. E eles começaram a escrever cartas, diários. O americano gosta muito de fazer diário, o brasileiro não é muito assim não. Mas outros fazem diário, que foi o que salvou as memórias de Prabhupada. Os devotos da época de Prabhupada faziam um diário, todos os dias eles escreviam as suas experiências. Depois que Prabhupada partiu, se publicou o Prabhupada Lilamrita, e depois, gradualmente, eram publicados os diários dos discípulos de Prabhupada. Tem inúmeros diários em inglês dos discípulos de Prabhupada, os mais próximos a Prabhupada, só néctar, contando as coisas, às vezes, mais simplórias, um comentário que Prabhupada, uma atitude de Prabhupada, uma risada que Prabhupada deu, uma dura que Prabhupada deu em alguém, e eles põem o nome e tudo das pessoas, botam lá. E aí fulano levou uma dura e diz a dura. Bem realista. Então, eles escreveram uma carta falando: vocês estão aí nos Estados Unidos, vocês não têm a menor ideia de como é o movimento do Senhor Chaitanya na Índia. Aqui na Índia tem outras pessoas como Prabhupada. Imagine, né? Eles eram um pouco experientes na etiqueta e tudo, e eles escreveram assim: aqui tem outras pessoas como Prabhupada. Isso é bom. Então, eles escreveram isso e disseram, e tem templos construídos, e começaram a descrever tudo o que acontecia com eles, né? E isso na primeira carta. Aí o assunto chegou para Prabhupada. Depois veio uma outra carta que eles diziam: fulano foi reiniciado por Bon Maharaj. Então, Prabhupada ficou muito triste e disse: o que está acontecendo? Eles se encantaram com toda essa estrutura material da religião, né? Eles se encontraram com a estrutura material da religião, estão esquecendo a essência do movimento do Senhor Chaitanya, do que nós estamos construindo, historicamente nós estamos construindo aqui nos Estados Unidos. Eles estão esquecendo isso, estão se encantando pelo que eu deixei para trás e vim para cá para a gente poder resgatar. E agora eles estão aí, eles estão sendo reiniciados. Aí uma devota falou: mas Prabhupada, ele realmente é uma pessoa muito inexperiente, ele não sabe, ele não conhece, ele não aprendeu direito, ele foi para a Índia, ficou lá, ele não aprendeu direito. Aí Prabhupada falou assim: mas Bon Maharaj não é inexperiente. Então apontou a falha do seu irmão que fez a reiniciação. Então aí começou a crise ética. Prabhupada disse: eu vou para a Índia e vou fazer um movimento na Índia com templos, com tudo mais. Tá? Aí voltou para a Índia e começou. Foi aí que o movimento ganhou corpo na Índia. Prabhupada resolveu adquirir terreno e construir templo e tudo para poder não ter esse tipo de risco. Às vezes a gente pode, de maneira simplória, chegar à conclusão política, né? As políticas, até hoje a gente se acusa mutuamente de política, é uma palavra bem genérica para parar qualquer tipo de discussão, ou para generalizar, para julgar outras pessoas dentro do nosso movimento e tudo. Mas é que a gente não conhece a ética
que diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e também a gente não conhece a etiqueta que diz como devemos fazer e como não devemos fazer. Aí a gente faz de acordo com a bagagem que a gente tem do mundo material, da experiência dos sentidos, da cultura material, e mistura tudo. E essa crise ética se estabeleceu desde aquela época, já na ISKCON, né, no movimento de Prabhupada. E já existia também na Gaudiya Mata, na forma com a liderança pessoal de Bhaktisiddhanta Saraswati. Por que tudo isso? Porque estamos em Kali Yuga, porque estamos no mundo material. No mundo material. E toda vez que nós quisermos transformar uma situação inteiramente confortável para nós, nós vamos correr o risco de nos desviar. Porque nós precisamos pensar como Prabhupada identifica essa situação. É claro que nós somos indivíduos, que nós temos o direito de praticar, Prabhupada nos disse isso, agir de acordo com a nossa natureza, crescer gradualmente, buscar a nossa identificação de varna, a nossa identificação de ashrama. Mas não precisamos ficar fanáticos por esses conceitos sociológicos, antropológicos, até da psicologia humana. Não precisamos, porque se nós fizermos isso, nós cairemos fatalmente numa situação que a nossa inteligência se confundirá. E se a nossa inteligência se confunde, a gente vai parar na sarjeta do mundo material, como Krishna diz no 2º capítulo do Bhagavad Gita. Então, começa pela contemplação, mas quando a inteligência se perde, já era. A gente tem que preservar a inteligência, mas preservar a inteligência é dando um passo atrás nos julgamentos, um passo atrás na intolerância, na exclusão, na discriminação. Nós temos que dar um passo atrás e olhar o coração, a Krishna presente no coração de todas as entidades vivas. Claro que não precisamos levar cachorro para a sala de praçada, ficar dando comidinha na boca de cachorro, de gato, cuidando de gato, de gato. Não precisamos fazer isso, embora eles sejam entidades vivas. Nós não precisamos criar esse tipo de costume. Definitivamente não precisamos. Mas nós precisamos olhar e ver Krishna presente no coração de todas as entidades vivas. E pensar, Prabhupada chegou e ele olhou para toda essa galera solitário num parque, encostado numa árvore, ou à sombra de uma árvore, tocando cártaros, pensando em Krishna e pensando que essas almas que estão aqui passando com diferentes corpos podem se atrair pelo Mahamantra Hare Krishna se eu cantar agora como o meu mestre espiritual me ensinou. E Prabhupada cantava e fechava os olhos e abria os olhos e ia conferindo o aula. Como o Maharaj faz. 30 pessoas, 40 pessoas acompanhando, 70 pessoas. Então, assim, Prabhupada acompanhava as pessoas se aproximando. E se a gente vê os filmes daquela época, a gente vai ver gente dançando, e dançando até de maneira meio esquisita. E tinha alguns dançando de maneira esquisita e usando uma japa super esquisita, vermelha, de bolas vermelhas. Vocês já viram isso? De bola plástica vermelha, porque eles sabiam que tinham que usar a japa, eles mesmos fizeram lá uma japinha com bola vermelha. Prabhupada se divertiu com aquilo. Prabhupada não foi pensar agora, não, a japa tem que ser de Tulasi, produzida em Vrindavana. E Prabhupada não pensou. Mas, quando a primeira Mridanga chegou no templo, o templo tinha 2 ou 3 andares, o ashram que eles moravam, Prabhupada estava em cima e tinha elevador. Quando anunciaram, chegou a encomenda, e parece que é a Mridanga, os devotos correram, tocaram o elevador, Prabhupada desceu a escada para poder pegar a Mridanga. Eu acho isso massa.
Enquanto os devotos tocaram o elevador para poder descer, né, para ver, a Mridanga chegou. Prabhupada desceu a escada, abriu e começou a tocar para ver o som da Mridanga, ouvir o som, né, da Mridanga e tal. O entusiasmo de Prabhupada era completo e integral. Ele não dependia de elementos materiais para manter o seu entusiasmo. Ele era capaz de transformar tudo. Como ele fez, ele transformar toda a natureza material, se fosse necessário, como Prabhupada fez. Ele deu a chance de nós purificarmos a nossa natureza, ou seja, ele transformou a nossa natureza material, de apego à matéria para o interesse pela vida espiritual. Prabhupada fez esse milagre. Mas, ao mesmo tempo, quando veio uma Mridanga, que ele estudou quando era criancinha, aprendeu a tocar quando era criancinha, que o pai ensinou, ele desceu correndo e pegou a Mridanga e foi ver. Ele estava entusiasmado de ter uma Mridanga. Estavam tocando com atabaque lá. Assim, até Prabhupada trazer a Mridanga, eles estavam tocando percussão. Prabhupada deixou rolar. Então, essa crise ética de não saber o que fazer e tal, e que a gente vai colocando o que a gente pensa, se vestindo como a gente quer, criando toda uma ambientação de acordo com simplesmente os nossos desejos. E isso tem diferentes níveis de aprofundamento. Então, quando nós levamos isso cada vez mais para dentro, ao ponto de mudar a nossa visão da realidade, podemos buscar os livros e não cultivar a fé. Nós conhecemos a história do Brahmana, que pegou o livro e foi riscando, isso aqui não é bem assim, isso aqui não é bem assim. E grifou o livro original, o Shastra original, grifando e até riscando o que não concordava com o livro. Imagine se nós chegarmos a esse ponto, ao invés de, através da especulação filosófica, analisarmos como isso é. Como é que uma pessoa que não tem relação consanguínea pode ser chamado de tio? É porque é tio espiritual. Tio espiritual significa que é irmão do mestre espiritual, irmão espiritual do mestre espiritual. Então tem isso também, então é a família espiritual. Ao invés de ir através da especulação filosófica, a gente vai da especulação mental. Será que é bem assim mesmo? Não sei. Em que ano foi escrito isso? Bom, naquela época tinha a tal influência política, os pensadores da época. Isso aqui deve ter influência de tal pensador. Isso aqui é meio estranho, não se aplica. E a gente, ao invés de aprender usando a inteligência ao nosso favor, a gente vai usar a inteligência contra o nosso interesse espiritual. E não desenvolvemos fé. E não desenvolvemos a atração por sadhu sanga. De Shraddha a Krishna Prema Bhakti, tem várias etapas, são 9 ao todo, Nava Vida Bhakti, Nava Vida Krama. Então são 9 etapas, de Shraddha até Prema. A primeira é fé. Precisamos obter essa fé, a fé que nos conduza, que nos motive. Não é um entusiasmo que precisamos ter, não é entusiasmo motivado apenas por experiência sensorial. Claro que essa experiência sensorial o Prabhupada aproveitou, ele não era tolo, né? Ele foi para a cozinha cozinhar e fez samosa. E com essa moça ele conquistou muita gente. E as praçadas que o Prabhupada fazia. Então ele conquistou muita gente através da experiência sensorial. Ele também apresentou as formas de Krishna para que a gente pudesse contemplar a beleza, como aqui a gente tem essa chance de ver o rosto de lua, de Govinda, redondinho. Até Srimati Radharani está mais gordinho agora.
a gente tem essa oportunidade de aplicar os sentidos para Krishna. Mas não é uma motivação meramente sensorial, que se os meus sentidos estão satisfeitos, eu estou entusiasmado. Se os meus sentidos não estão satisfeitos, eu não estou entusiasmado. Não é assim, isso é o início de um desastre na nossa vida espiritual. A fé tem que ser conduzida através de profunda especulação filosófica. E essa especulação filosófica vai nos levar a descobrir o porquê, o como, o quando, tudo isso de maneira favorável na nossa condução espiritual. Essa é a maneira que podemos sair de Shraddha, do nível de Shraddha, e buscar a associação dos devotos. Krishna está em todo lugar. Krishna não está apenas no templo, apenas no altar. Ele está em todo lugar mesmo. E a gente não precisa ir ao templo para ver Krishna, para prestar reverência a Krishna. A gente não precisa. A gente vai ao templo para se encontrar com os devotos de Krishna. E ouvir os devotos de Krishna. E às vezes eles dizem, cuidado, não é bem assim. E a gente tem que ouvir aquilo e dizer, isso é uma instrução que vem de Krishna para mim. Eu vou observar. Eu vou observar, vou trazer para dentro do meu coração. E vou ver como isso funciona em mim. E aí a gente vai também entender as diferentes experiências dos devotos. Quem é quem? A gente vai ver quem são os devotos que nos conduzem. Aqui eu conheci Prabhupada. Tem muita gente que vem ao templo e vê Prabhupada, vai entrar na sala do templo e faz assim, né? Pensa que é Prabhupada mesmo que está ali na sua forma, né? E tem uma história que eu também gosto muito, de uma mãe que de um menino que se tornou devoto. Nos Estados Unidos eles fazem faculdade, é muito comum fazer faculdade em outra cidade. No Brasil isso já vem acontecendo há algum tempo, mas nos Estados Unidos é muito comum há muito tempo. Então uma mãe com um marido e um filho pequeno foi a um templo e chegou lá, conheceu Prabhupada. Era a hora do Guru Puja. E Prabhupada estava sendo adorado, tinha um puja, e todo mundo ia e colocava uma flor e Prabhupada dava um biscoitinho. E a mãe foi lá, levou seu filho, e o filho ganhou um biscoitinho de Prabhupada. Os tempos passaram. 20 anos depois, o menino um rapaz liga para casa da mãe e diz, olha, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu tranquei a faculdade. Eu tive uma experiência muito boa com a minha vida espiritual e resolvi me dedicar à vida espiritual. Tranquei a faculdade. Isso já tinha passado muito tempo do movimento. Prabhupada já tinha ido embora desse planeta. Então, eu conheci o movimento Hare Krishna e estou com eles, estou morando com eles e tudo, não vou fazer faculdade. A mãe disse assim, meu filho, isso passa. Tudo bem, eu entendo, mas isso passa, não se preocupe. Quando eu e seu pai éramos jovens e você era um bebê, nós fomos num templo Hare Krishna. E quando nós chegamos lá e estavam fazendo adoração ao mestre, é Prabhupada o nome, não é Prabhupada. E nós fomos e levamos você, eu levei você até a Vyasasana de Prabhupada e prestamos reverência e Prabhupada colocou um biscoito na sua mão. O menino, imagine o Bhakta, imagine Vitor agora descobrir que está aqui, né? Descobri que quando ele tinha 1 ano, a mãe dele levou ele num templo Hare Krishna e Prabhupada deu um biscoitinho na mão dele. O camarada tá aqui, a mãe longe, o pai longe, a família longe, e de repente ele comunica, estou aqui. E a mãe diz, você... É muito legal isso, né? Então, os nossos sentidos são muito importantes, a nossa mente é muito importante. A nossa inteligência é muito importante, mas nós precisamos harmonizar tudo isso para caminhar nas diferentes kramas, nas diferentes etapas que vão nos levar de Shraddha até Prema. E não podemos esquecer que depois de Shraddha vem Sadhu Sangha, que é
teste atrás do outro, uma prova atrás da outra. Sadhusanga é prova, uma prova atrás da outra. Se na fase de Shraddha, que é para aprender, conhecer, começar a desenvolver conhecimento, tem alguns testes, imagine os testes da convivência entre todos nós. Convivência com tanta intimidade, com tanta proximidade. Tomar praçada e tudo mais. Cantar, acordar cedo, estar o tempo inteiro na convivência. Não é brincadeira, mas a gente tem que descobrir a parte sat da relação de sadhusanga, não a parte sádica. Sabe? Não estou falando da parte sádica da relação com os sadhus. Eu estou falando da parte sat, da parte que traz o conhecimento da verdade. O que nos une? Um questionamento maravilhoso, uma dinâmica maravilhosa. O que nos une? Podemos fazer agora rapidamente. Baladeva, o que é que nos une? Prabhupada nos une. Maharaj, o que é que nos une? Krishna nos une. Premamrita. Associação dos Devotos. Tribanga, o que nos une? Chaitanya nos une. Está no altar, inclusive. Lakshmi. O serviço devocional. Resposta típica de presidente, né? O serviço devocional nos une, sim. Então, imaginem, nós temos tantas coisas que nos unem. E nós, quando nos encontramos no templo, nas comunidades, nós fazemos isso para cultivar a nossa fé, porque já demos um passo em Shraddha. Agora estamos buscando a associação dos devotos. Fabiana já está no 4º dia que mora na comunidade, devota antiga, né? E parte disso, o que nos leva a visitar um templo? Eu te conheço já faleceu, muito amigo de Prabhu Vichitra que cultivou um advogado que criava cachorro. Ele criava fila brasileira, tinha um canil de cachorro de raça que ele negociava. Naquela época estava muito comum, agora está em decadência vender animais, mas naquela época era um bom negócio. E ele tinha um canil de fila brasileiro, aqueles cachorros imensos, né? Então ele era mais ou menos assim, igual o cão fila, né? Grandão e tudo assim. Então ele conheceu os devotos. E a esposa dele e ele eram muito unidos. Rashid era o nome dele, já é falecido, Maharaj conheceu. Então ele disse para a esposa: hoje é domingo e nós vamos num lugar especial. Ela disse: já sei, algum canil que você vai visitar. Ele disse: não, é outro tipo de cachorro. Falou assim mesmo. Porque ele conheceu os devotos, ele é advogado. O advogado tem essa tendência natural de duvidar, de questionar. E ele foi no templo e encontrou com Vichitra. E aí Vichitra derrotou naturalmente os argumentos dele, conquistou a esposa dele. Foram anos e anos e anos e anos de serviço devocional, na organização da instituição, o estatuto da ISKCON em Recife, tudo isso foi feito com a presença de Rashid. Ele amava Vichitra, era o guru dele. Vichitra era bem novinho, tinha 23 anos, e ele amava Vichitra, assim, era o guru dele. Quando eu fui para Recife, então organizei na casa, que era uma casa grande, para ele ter um escritório de advocacia para fazer caridade. E ele dava um tempo, ele ficava lá e as pessoas vinham ser atendidas gratuitamente. Ele dava assessoria jurídica para as pessoas que precisavam de advogado. Ele montou Então, ele faleceu muito cedo e de repente teve um ataque cardíaco. Faleceu muito rápido. Mas era uma pessoa assim. Então, as pessoas se aproximam de nós. E nessa fase, eles precisam ser acolhidos para ter a sua fé construída. Só eles podem construir sua própria fé. Ninguém pode construir a fé do outro. Podemos contribuir com elementos, mas é a própria pessoa
quem tem que construir sua fé. Como é a própria pessoa que tem que construir amor e confiança nos devotos. Sadhusanga significa amor e confiança. Trabalhar em amor e confiança. E não é o amor sentimental. Estou falando do amor comportamental. O amor técnico. Tem humildade técnica e tem amor técnico. O amor da atitude amorosa. Atitude amorosa que não é sentimentalista. É que acolhe a pessoa, que compreende a pessoa, que às vezes corrige a pessoa, ou que dá um limite para a pessoa, para outra pessoa. Isso é amor comportamental, muito estudado hoje em dia já. E confiança. Também confiança, a gente é tratado, eu acho que desde casa até nossa mãe já nos faz perverter o conceito de confiança. Quando a gente mente para a mãe, pequenininho assim, e mente para a mãe ainda, você não quis comer agora. Você comeu algum doce antes do almoço? Não. Olha, não comi. Aí depois a mãe descobre que o doce que ela guardou na geladeira está mexido. Quem mexeu nesse doce? O menino lá. Aí foi por isso que você não minta para mim. Você mentiu para mim, não tenho mais confiança em você. Oh, a facada no coração do menino, né? A mãe diz, não confio mais em você. Agora você tem que conquistar a minha confiança. É um conceito errado de confiança. Confiança é investimento. Tem que investir confiança. Com inteligência, evidentemente, não somos sentimentalistas patetas, mas temos que investir confiança nas pessoas. E essa confiança vai crescer. Ou a pessoa vai se manifestar. Os Vedas dizem que a gente conhece um tolo quando ele abre a boca. Quando ele começa a falar. Quando ele começa a falar, a gente entende. Pela aparência externa, ninguém desconfia quem é tolo, quem é tola. Mas quando abre a boca e começa a falar um monte de disparate, a pessoa diz, paciência. Então, a gente, com a própria inteligência, a gente tem que se associar com os devotos, mas com atitude de amor. Hoje nós recitamos o Sikshastakam, muito boa iniciativa, muito bonita a iniciativa. E tem o famoso Trinada Pi. Mostra aí. O Baladeva tem... vários devotos têm tatuagem. Tem tatuado um mantra que... Tem gente que usa um colar de tulasi também, em sânscrito, aqui, todo o verso, Trinada Pi, porque é o verso que mais toca a nossa sensibilidade. Imagine, né? Para se cantar os santos nomes do Senhor constantemente, é preciso se sentir mais humilde que a palha na rua. Agora, os urbanoides... Onde você mora, Fabiana? São Francisco Xavier. É interior, né? É. Você morava onde? São Paulo, capital. São Paulo. Então, a Simone vai entender melhor o que eu vou falar. O verso diz que tem que ser mais humilde que a palha na rua. Mas os urbanoides nem identificam a palha na rua, assim. Porque quase não tem um sistema de limpeza pública, mas identifica o plástico na rua, rapidamente. Se tiver uma sacola jogada na rua, rapidamente identifica. Então nós temos que ser mais humildes que essa sacola plástica jogada na rua, gente. Mais tolerante que uma árvore. Desprovido de todo sentido de falso prestígio. Eu não mereço. Não é a nível depressivo, evidentemente, mas é compreender que tudo é misericórdia de Cristo. E sempre pronto, agora vem a parte proativa, sempre pronto a oferecer respeito aos outros. Respeito em amor e confiança. Sempre pronto a oferecer respeito aos outros. Esse verso é maravilhoso, dá dias e dias de seminários, dinâmicas maravilhosas, podemos fazer com ele. Mas, em resumo muito breve, é exatamente isso.
A parte proativa é essa, está sempre pronto a oferecer respeito aos outros. Para oferecer respeito aos outros, nós precisamos nos libertar da tendência de criticar, de julgar a outra pessoa. Nós precisamos acolher a outra pessoa em amor técnico, em confiança técnica. Não é que a nossa confiança é absoluta, mas também não é como aquela que o cara tem que conquistar a nossa confiança. Isso é uma ilusão. Nós não somos tão importantes assim que a outra pessoa que tem que confiar, que conquistar a nossa confiança. Nós é que temos que buscar a confiança, compreender o outro com empatia, com essa empatia aprender a confiar no outro. E a gente vai aprender investindo confiança. É bem interessante isso. Senão a gente vai ficar na negociação tipo terceira classe, né? Classe baixa, de lucro-benefício. Isso só me interessa porque eu tenho lucro. O meu benefício, isso não me interessa. Não vale a pena. Quanto eu vou ganhar com isso? Nós conhecemos isso dentro do nosso vocabulário comum. Nós conhecemos isso. Então, por que esse conceito capitalista baixa de que eu tenho que me beneficiar? O que eu vou ganhar com isso? Não, esse verso é totalmente diferente. Ele diz, esquece essa história de ganhar, de perder. Invista humildade, invista tolerância, invista respeito aos outros e livre-se da ideia de prestígio falso. Você tem que saber quem você é, quais são os seus valores e tal, para você ser humilde, para você não cair da humildade para a depressão e ficar apagado, sem ação, porque você tem que ter uma ação pelo menos, o verso diz isso, que é estar pronto para oferecer respeito aos outros. O depressivo não está pronto para receber respeito aos outros. Se ele estiver em casa deitado na cama, com o quarto todo fechado, janela fechada, no escuro, e chegar o amigo, ele não vai sair para receber o amigo. Ele, não quero saber de ninguém, não quero ver ninguém, não sei o quê, na maior deprê. Então, para estar pronto para oferecer todo o respeito aos outros, ele tem que ser humilde. E a cota de humildade está estabelecida. Por quem? Pelo próprio Senhor Chaitanya. Mais humilde que a palha na rua. Mais humilde que a sacola de plástica largada na rua. Imagine, né? Mais tolerante que a árvore. Com um casalzinho apaixonado que não enxerga nada mais, só enxerga um ao outro. Vai lá na árvore e grava, tatua a árvore. Eu e você. E bota uma flecha ainda assim. É dor mesmo, é para sofrer, é sofrência mesmo. É sofrência, a flecha que passa os dois corações assim. Sofrência pura. Né? Mas a árvore tolera. Aí vem essa chuvarada toda de 6 meses que está aqui em Brajadama e a árvore tolera. E as crianças sobem na árvore e a árvore tolera. Então, mais tolerante que a árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio. Não pensar, eu mereço, sou eu. Você não sabe com quem você está falando. Imagine, né? O cúmulo do falso prestígio. E sempre pronto a oferecer respeito aos outros. É isso. Esse Chaitanya Charitamrita vai tratar de ética, de etiqueta, de comportamento Vaishnava e do exemplo do Senhor Chaitanya. Ele é muito próximo de nós, 500 anos apenas, essa literatura tem apenas 500 anos. Quando Krishna veio, ele diz, e no Bhagavad Gita ele diz, eu sou o castigo para aqueles que merecem punição. Isso é Bhagavad Gita. Mas Chaitanya Mahaprabhu veio de outra forma. Mahavadanya, a magnanimidade máxima. Então ele não veio para dar castigo a ninguém. Tem alguns administradores que usam esse verso para poder
sancionar outras pessoas, para maltratar outras pessoas, devotos. Então ele usa esse verso. Krishna diz que é o castigo, então deixe Krishna castigar. Não aceite a posição de substituir Krishna para castigar. Aceite a posição que Chaitanya fez para se relacionar com os devotos, para prover os devotos com tudo que eles precisam para crescer. Para que castigar? Para que castigar? E quando os devotos precisarem de correção, eles devem receber a correção justa, como o Prabhupada ensinou. O Prabhupada disse, para o seu próprio bem, você precisa entender isso, é para o seu próprio bem. Não dá para negociar essa parte. Nós já fizemos tudo que podíamos fazer, essa parte aqui não dá para negociar. Agora, isso aqui é para o seu próprio bem. Siga isso e você vai ver como é para o seu próprio bem. Isso não é punição de kshatriya, isso é brahmana, ou um kshatriya muito avançado. Mas nós não podemos permitir que o nosso movimento seja assim invadido por essas teorias, como eu já falei, Vaishya, essa teoria de kshatriya, porque Chaitanya Mahaprabhu tem outra condução. O exemplo máximo é o exemplo da ofensa de Jagai Madai contra Nityananda. Isso é o exemplo clássico da relação de Chaitanya e Nityananda com a gente. Então é o perdão máximo. Nityananda interferiu no corpo de Chaitanya, segurando Chaitanya, para Chaitanya não punir Jagai Madai. Ele segurou a perna do Senhor Chaitanya, para Chaitanya não punir, não matar. Imagina. Por quê? Porque Kali Yuga. Então, nós vamos ouvir o Chaitanya Charitamrita, o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, etc., para cultivar nossa fé, para favorecer nossa associação com os devotos, e então tomaremos coragem e passamos para o próximo estágio, a próxima krama, próximo estágio de desenvolvimento até a conquista de Krishna Prema. E que é Sadhana Bhakti ou Bhajana Kriya. Mesma coisa. Sadhana Bhakti. Então, em Bhajana Kriya, vamos agora praticar austeridade, vamos praticar pureza, vamos praticar compaixão, vamos praticar veracidade. Bhajana Kriya, vamos praticar japa, vamos praticar kirtan, vamos praticar prasada. Sabe como pratica prasada? Já nasceu sabendo como pratica prasada. Então vamos fazer isso, nos ocupar nessas atividades. Isso é Bhajana Kriya. Regular. Então, bom, agora eu já entendi tudo. Já entendi que esses livros são bacanas, esses devotos são muito bons, tem determinadas pessoas que são muito avançadas. Conheci Prabhupada, agora em Bhajana Kriya, sim, agora eu quero ser iniciado, eu quero aceitar disciplina séria. Então eu escolhi uma pessoa que pode me guiar nessa disciplina, vou me abrigar nessa pessoa, vou ouvir essa pessoa, não vou simplesmente projetar todas as minhas mentais nessa pessoa, não, e fazer que ele seja um respondedor de todos os meus questionamentos que surgem das minhas especulações mentais. Não, eu vou ouvir. Kim Karam, eu vou ouvir essa pessoa. Isso é Bhajana Kriya. E depois disso vem Anartha Nivriti. Aí começa o alívio. Na verdade, esse alívio começa até mesmo no comecinho de Shraddha. Porque a pessoa, quando ouve quando lê um livro, diz, meu Deus, isso aqui parece que foi escrito para mim. Há quanto tempo eu buscava por isso? Há quanto tempo eu buscava por isso? É isso. É isso. Então, Anartha Nivriti, a pessoa se liberta das manias. Anartha são manias. Porque eu gosto assim, eu sou assim, esse é o meu jeito, a minha natureza. A Prabhupada disse que tem que seguir de acordo com a natureza. Mas que natureza é essa?
A natureza de alma condicionada. Claro, é essa mesma natureza, mas como é que se ajusta? Regulação. Como é que você vai regular a sua natureza? Vai deixar essa natureza brotar assim espontaneamente? Não. Ajuste dentro do sadhana. Ajuste dentro do sadhana. Faz isso. Adote os princípios do sadhana de acordo com a sua natureza. Sadhana de brahmachari, sadhana de grihasta, sadhana de vanaprastha, sadhana de sannyasa, sadhana de brahmana, sadhana de kshatriya, de vaishya, de shudra. É mais difícil essa parte dos varnas é bem mais difícil de identificar e de seguir. Por isso, Prabhupada, a princípio, unificou todo o movimento para tratar a todos como brahmanas. Comportamento básico do movimento Hare Krishna dado por Prabhupada é o comportamento de brahmana, educação de brahmana, gentileza de brahmana. Essa é a educação básica de Prabhupada. Ele nivelou por cima, como brahmanas. E, naturalmente, nós vamos introduzindo os sistemas dos outros varnas, evidentemente. Amém. Obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.